Neste momento eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria poder falar do amor de Jesus, das boas novas, a palavra de Deus. E também aqui através deste canal, mensagens restauradoras. Amigos ouvintes, chamo a sua atenção. Nós, nesse momento, faremos aqui a leitura da palavra de Deus e esperamos que o nosso Senhor Jesus possa falar conosco através da sua preciosa palavra, que haja esclarecimento, edificação, entendimento na vida do amigo, do ouvinte, através do Espírito Santo. Nós trataremos aqui de uma questão de suma importância. E o tema da mensagem é: venha a ceia, coma deste pão. É o tema da mensagem da palavra de Deus. Nós faremos a leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 60, e logo em seguida faremos também a leitura do versículo 66 do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim a palavra de Deus: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O versículo 66 diz assim a palavra de Deus: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ouvimos aqui neste momento a palavra de Deus e a Bíblia nos informa que o Senhor Jesus aqui é abandonado por muitos dos seus discípulos, porque ele havia anunciado, falado algo e o povo ficou escandalizado. E as palavras de Jesus aqui era que ele, Jesus, é o pão da vida para os que creem. E o Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 6 dizendo ao povo, a uma grande multidão: eu sou o pão da vida. Jesus continuou dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E o Senhor Jesus Cristo anunciando ali essas grandes verdades. O povo não compreendeu, não recebeu de bom grado a palavra de Deus. E aonde nós lemos aqui, e vejo também que esta palavra tem também uma grande importância também nos nossos dias. E o que precisa, amigo ouvinte, ficar claro para você, que o convite do Senhor Jesus Cristo continua também ecoando, e neste momento, através do Evangelho, da Palavra de Deus, a Palavra de Deus também vem ao teu encontro. Venha à ceia, coma deste pão. E nós esperamos que você possa ser daqueles que possam crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vimos aqui que a palavra de Deus é bem clara. Jesus é o pão da vida para os que creem. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos compreender a Escritura. Quando ali a mulher samaritana estava buscando água, o Senhor Jesus Cristo ofereceu para ela
uma outra água. Podemos ver aqui também muitos procurando também o pão material para saciar a parte física, mas o Senhor Jesus Cristo oferece um outro pão. E é o que nós ouvimos na palavra de Deus: nem só do pão físico viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, o pão espiritual. As palavras que eu vos disse, Jesus dizendo, são espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita, e que neste momento os amigos possam entender, compreender também, ter um entendimento aberto através do Espírito Santo de Deus, porque isso é maravilhoso. Neste tempo que lemos a palavra de Deus, vimos aqui a vida espiritual sendo colocada em segundo plano. O maior e pior erro do homem é este: é colocar a vida espiritual em segundo plano. Jesus estava ali, estava falando com eles. Que oportunidade maravilhosa de poder colocar a vida espiritual em primeiro plano, receber de Deus o perdão dos seus pecados e ali crer em Jesus Cristo, na sua palavra maravilhosa. A palavra, o Evangelho é o convite para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste momento, amigo ouvinte, você que me ouve e ouve a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o convite para você, para o céu. Louvado seja Deus. Vimos que ao ouvir hoje também nos nossos dias o convite, a palavra de Deus, uma grande multidão tem tido também esse comportamento, essa atitude de rejeição, de estar ocupado com muitos afazeres. Agora não, eu não posso. E tem rejeitado o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos também sentem dificuldade quando ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, que é renúncia, que é cruz, que é sofrimento. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? E como aqui lemos a palavra, desde então muitos tornaram para trás e já não andavam com Ele, com o Senhor Jesus. Que situação, amigo ouvinte, que tristeza, que situação terrível encontrava ali muitos naquele dia. E também esta mesma história tem se repetido também no nosso tempo, nos nossos dias. Nós podemos ver também ali no tempo do apóstolo Paulo, quando ele pregava também o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Criador, o Deus que não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Olha só que maravilha. Então Deus também vem a você, amigo ouvinte, através da palavra do Evangelho, convidando também você para o céu, para que você possa crer também em Jesus. Jesus, o pão da vida. Jesus é o pão da vida para os que crêem. Portanto, a palavra de Deus fala que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Diz a Bíblia
os vivos e os mortos. A palavra de Deus traz para nós esse ensino. Qual tem sido a nossa reação ao ouvirmos a palavra de Deus? Qual tem sido, amigo ouvinte, a sua reação ao ouvir a palavra de Deus? Muitas das vezes as pessoas escarnecem. Ouve também as boas novas do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos têm escarnecido, têm zombado, caçoado. Muitos têm dito: ouviremos sobre isso depois, estão sem tempo. Têm colocado tantas coisas em primeiro lugar. Depois a gente ouve a respeito do Evangelho, da palavra de Deus. Mas há aqueles que têm crido na palavra, que têm recebido o convite do Senhor Jesus Cristo, e é o que nós esperamos também neste momento, para com a sua vida também, amigo ouvinte, que você possa crer também e obedecer, que você possa receber Jesus Cristo também na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse ali, nesta passagem que lemos, Jesus disse: vocês estão me buscando, não pelos sinais que vistes, mas por causa do pão, e vos saciastes. Foi o que eu disse. A questão do pão físico, que ali alimenta o corpo físico. Eles estavam em busca de Jesus por essa necessidade. Mas Jesus concluiu algo de suma importância ali na sua fala para com aqueles que o Senhor Jesus Cristo havia dito: vocês estão me buscando não pelos sinais que vistes, mas por causa do pão que vocês comeram e encheu a barriga. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E esta comida é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus humanizado, que veio trazer vida e vida com abundância para aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver que o Senhor estava ali concluindo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que maravilha! Esta é a grande obra. Muitos têm procurado fazer grandes obras, grandes construções, construir grandes impérios, mas a maior obra que o homem pode realizar e que precisa realizar, e que é a vontade de Deus, é crer em Deus, é obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que conhece a Deus de verdade, que ama a Deus de verdade, essa pessoa crê em Jesus. Essa pessoa obedece a Jesus, essa pessoa guarda os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus é o pão da vida. Vida só encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna, salvação é só em Jesus, amigo ouvinte. E quantas pessoas que têm buscado salvação em si próprio, têm confiado em si próprio. Quantas pessoas
que na confiança em si próprio pensam que estão salvas. Quantas pessoas que estão confiando na sua religião. Há aqueles que têm confiado e têm buscado vida na sua denominação, em uma placa religiosa. Quantas pessoas que têm lá o espiritismo ou o catolicismo, os ídolos, imagens de escultura, tantas coisas têm atraído a atenção de multidões também neste tempo. Mas eu digo, amigo ouvinte, Jesus é o verdadeiro pão do céu. Vida eterna, salvação, só encontramos em Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 4 e o versículo 12, isso é Bíblia. Está na palavra da verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Em qual nome você tem confiado? Quantas pessoas que têm buscado a salvação em Pedro? Quantas pessoas que têm buscado a salvação em Maria? Quantas pessoas que têm buscado a salvação em José? Quantas pessoas que têm buscado a salvação em tantas coisas? Mas só Jesus Cristo tem salvação para o homem. Você pode crer, você pode também não crer. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem você tem crido, amigo ouvinte? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm também hoje abandonado a Jesus, mas talvez você pode pensar, mas eu não. Será que não? Quando ouve falar, a Bíblia fala que lá em Efésios diz que a igreja está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Quantas vezes as pessoas ouvem falar das doutrinas bíblicas e diz: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E quando anunciamos as doutrinas bíblicas e apostólicas, as pessoas dão um jeito de ir embora. Jesus, o verdadeiro Deus, há apenas um Deus, um único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6:4. A palavra de Deus traz para nós os ensinos, as doutrinas bíblicas e apostólicas. A Bíblia afirma que há um só batismo. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, e que toda a igreja primitiva batizava no nome de Jesus. E nos dias de hoje não pode ser diferente, amigo. A igreja de Jesus é a mesma, pois a palavra de Deus afirma a respeito da divindade de Jesus e que Jesus é o nome do Pai. Quando nós falamos a respeito da ceia do Senhor, a ceia do Senhor, que toda a igreja deve participar, tem como elementos o pão representando o corpo de Cristo, o vinho representando também o sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 33, logo em seguida, também após a ceia do Senhor, a Bíblia traz também o ensino do lava-pés. É uma ordenança dada também pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
ele ensinou, ele praticou. Em João, no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, o uso do véu, a doutrina do véu, tem base bíblica também no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 16, e nós podemos ver nos versos de número 5 e 6, nós lemos: toda mulher que ora com a cabeça descoberta ou profetiza sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, neste caso que raspe o cabelo. Mas se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpra-lhe usar o véu, ou que ponha o véu. Que ponha o véu. Muitos dizem que o cabelo é véu. Cabelo é cabelo, véu é véu. Paulo disse que ponha o véu. Se o cabelo é véu, como pôr? O cabelo já está na cabeça. O porte da mulher cristã. A mulher cristã deve em tudo distinguir-se da mulher do mundo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A saudação também com o ósculo santo. Os santos devem se saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e com o ósculo santo. Romanos, capítulo 16, verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos ouvintes, qual tem sido o seu comportamento em ouvir as verdades bíblicas? Tome também a sua decisão hoje, agora, neste momento. Creia, obedeça. Essa é a maior obra que o homem pode realizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a mulher de Samaria buscava uma água e Deus lhe deu outra água. A multidão aqui buscava um pão e Deus lhe deu outro pão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor Jesus Cristo perdoa também os teus pecados e te dá vida eterna. Que o amigo ouvinte seja abençoado e que tenha também o entendimento aberto através do Espírito Santo, e que você possa ser também um seguidor de Jesus, como diz a Escritura. Amém.